clima de alegria que nós nos colocamos, primeiro a desejar boa noite a todos, aqueles que nós ainda não tivemos a oportunidade de ver, mas dizer que o Evangelho e doutrina espírita é justamente esse o clima que nos pede, de alegria. Alegria porque, primeiro, é uma mensagem que nos consola, que nos conforta, e depois porque nos traz a instrução devida para nós progredirmos. Quem de nós não deseja o progresso, o avanço? Quem de nós não deseja a melhora pessoal? Doutrina espírita nos traz essa mensagem viva. A cada letra, como bem colocada nos estudos, nas falas, é esse despertar a compreender aquilo que Deus espera de cada um de nós. O tema de hoje, a verdadeira felicidade ou a felicidade do homem, é justamente um tema que nós nos colocamos a fazer para responder a nós mesmos, aos nossos anseios, de compreender aonde nós encontraremos a felicidade. Porque olhamos o mundo e o mundo se encontra em busca de algo que nós mesmos não sabemos. Buscamos conquistar e quando conquistamos parece que aquilo já não era mais a nossa meta e buscamos algo além. Se pensássemos 50 anos atrás, tudo aquilo que nós temos hoje seriam conquistas inimagináveis. Se nós olhássemos bem para tudo aquilo que nós vamos vivenciando, por que é que nós levantamos pela manhã? Por que é que nós nos colocamos a dizer que a felicidade realmente é aquilo que nós buscamos? Ouvimos diversas vezes pais dizerem: se os filhos estiverem felizes, é o que importa. Mas o que é a felicidade a cada um de nós? Porque há muitos que acordam pela manhã e vai em busca de uma felicidade num relacionamento. E se encontra feliz nesse relacionar. Há muitos que encontram felicidade nos trabalhos profissionais, na busca pelas questões necessárias para a sobrevivência do corpo, da vida orgânica. Há muitos que buscam diversas situações, mas ainda assim não se encontram felizes. Há outras criaturas, por vezes, que se sentem muito felizes, e que diz da própria boca que é uma pessoa feliz por aquilo que a vida tem lhe dado, por todas as conquistas materiais e as posições sociais, pelos amigos, pela família, pela saúde, tudo aquilo que nós vamos conseguindo ver muitas vezes. Mas o que é felicidade? A verdadeira felicidade. Porque por vezes podemos estar em um caminho achando ser o caminho correto. Por vezes podemos imaginar estar numa busca e essa busca ser a busca verdadeira. E quando lançamos o olhar pelo aspecto espiritual, compreendemos que estávamos no caminho inverso. Aquilo que parece felicidade a uns, a outros uma tremenda infelicidade. Aquilo que aos olhos materiais do mundo material, às vezes simboliza felicidade. Ao despertar-nos no plano espiritual, vai nos trazer grandes infelicidades. Então, como nós vamos compreender a infelicidade ou a felicidade nessa busca que nós queremos? A verdadeira, não aquela ilusória que por vezes nos faz perder nos caminhos do mundo. E a questão do Livro dos Espíritos que nós nos colocamos a trazer de início, para servir de referência a cada um de nós, é a questão 614, que está encontrando ali, que encontramos na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde vamos trabalhar as leis naturais. E é justamente essa pergunta que Kardec lança aos Espíritos. O que nós podemos entender ou compreender como sendo a lei natural?
Porque lançamos o olhar às coisas do mundo, às relações e às atividades que nós nos colocamos a fazer, e é nítido aos nossos olhos que há uma lei interpelando para conosco. Ainda que eu olhe a um e perceba ter mais do que eu, e por vezes me rebele, ou que por vezes eu olho aqueles que não têm, e ainda assim não encontre a justiça divina, se nós bem analisarmos as entrelinhas da vida, perceberemos uma lei envolvendo a cada um de nós. Se compreendemos Deus como sendo esse Pai bondoso, e que todos nós dele viemos, o que é a lei natural? É uma pergunta que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, e que nós deveríamos também pensar antes de ouvir a resposta. O que compreendemos cada um por essa lei? Porque lei muitas vezes parece algo a ser cumprido, algo estabelecido por alguém, algo que precisa de um julgar, um decidir aos olhos de terceiros. Mas quando olhamos a preciosidade de Deus aos olhos de Jesus, lembramos nós de um Pai amoroso, de um Pai justo e de um Pai bom. É por isso que os Espíritos vão dizer que a lei natural é a lei de Deus, a única capaz de entregar a verdadeira felicidade ao homem. Porque a lei de Deus ensina o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. E só experimentamos infelicidade quando dela nos afastamos. Parece óbvio que há uma lei natural, onde Deus é esse Pai maior que vai nos governando, que vai regendo as leis que nós vamos operando. Mas por que por vezes encontramos então em situações de infelicidade? E aquele que diz que não encontra infelicidade é porque muitas vezes está olhando apenas ao horizonte material. Porque se bem analisássemos a nossa vida, quanta infelicidade temos nós colhido pelas atitudes que temos feito. Porque estamos distanciando da própria lei de Deus. Quando pensamos na lei de Deus, Deus cria dois elementos gerais: o espírito e a matéria. Poderíamos pensar inicialmente a própria lei que vai comandar toda a parte física, material do mundo. As leis que a ciência tanto nos apresenta, que a física nos apresenta, a lei da gravidade, da ação, da reação, da termodinâmica, leis que vão falar sobre o movimento dos corpos materiais. E quando nós bem olhamos o progresso material pelo lado científico, percebemos que um progresso grandioso temos nós encontrado. Falamos de 50 anos atrás. Como era o mundo há 50 anos atrás? Quais eram as descobertas que nós tínhamos há 50 anos atrás? Há 100 anos atrás? Qual é o avanço que a ciência tem colocado aos dias de hoje? E é justamente nesse progredir avançado da ciência que olhamos um distanciamento tremendo entre ciência e a própria religião. Se esse lado material ficaria encarregado à ciência a descobrir, quando olhamos a questão espiritual e moral, caberia à própria religião desenvolver o entendimento dessas leis. Leis que falariam diretamente à moral da humanidade. Moral essa que levaria o homem a praticar a lei de Deus e experimentar a verdadeira felicidade. Qual é a felicidade que nós temos buscado aos dias de hoje? A que a ciência tem nos colocado ou aquela que a religião deveria nos religar de fato a Deus, ao seu significado? Porque nós estamos buscando cada vez mais a vivência pela estrada do material.
que nos afasta, nos distancia. É essa mesma que os próprios cientistas, quando nós perguntamos aonde está o espírito, muitas vezes vão dizer: nós abrimos o corpo e não o encontramos. É na teoria desses que apenas o lado material estimula que nós, muitas vezes, buscamos os caminhos da felicidade verdadeira. Por isso, dois extremos se apresentam à nossa vida nesse desejo da melhor. A doutrina espírita nos convida agora a aproximar esses dois lados que parecem ser opostos, impossíveis de junto estar. Porque ao longo da história, o que não nos faltou foram pessoas tentando nos alertar ou trazer conhecimento sobre as próprias leis de Deus, as leis morais. Se caminharmos ao tempo de Moisés, Moisés recebe do plano maior 10 mandamentos, o decálogo, que trazia à humanidade instruções do que não fazer, do que nós não deveríamos fazer, para que pudéssemos então compreender como estar mais próximo de Deus. Muitas vezes pelo medo, muitas vezes pelo desconhecido, e a crença do não é o que habilita a nossa caminhada até os dias de hoje. Há 2000 anos, Jesus, marcos importantes da própria humanidade. Há 2000 anos, Jesus apresenta-nos então Deus de uma forma mais preciosa, nos mostrando de fato Deus na nossa relação do dia a dia. E ao próprio Sermão da Montanha, estaria ali contida as leis morais do que nós deveríamos fazer. Se primeiro que não deveríamos, ao passar do tempo, o que deveríamos nós fazer. E que nós ignoramos também. Porque quando pegamos as bem-aventuranças, muitos de nós não conseguimos ainda adentrar a primeira. Mas Jesus compreendia isso. E sabia que contaríamos com o tempo para desenvolver o entendimento moral da própria criatura. Tanto que diz que muito havia de dizer, mas que nós ainda não tínhamos condições de compreender. Mas que pediria ao Pai, a Deus, que nos enviasse o Consolador prometido, a fim de que pudesse trazer a verdade a cada um de nós. A doutrina espírita surge no momento necessário a nós compreendermos a moralidade num papel mais importante da humanidade. Nunca, nenhuma outra religião colocou tanto peso na moral quanto a própria doutrina espírita. Porque ao olharmos não pelas coisas do mundo, mas pelos olhares espirituais, compreendemos que a moral é a única maneira de nós buscarmos o progresso que nós tanto desejamos. Progresso esse que nos levará à verdadeira felicidade, no cumprimento das leis de Deus. E poderíamos nós nos questionar assim como Kardec. Uma vez que o Cristo, esse exemplo maior na Terra, nos ensina tudo, por que é que nós precisaríamos agora dar atenção para aquilo que os Espíritos têm a nos trazer? Apenas Espíritos superiores, comparados a um Cristo. O que seriam essas informações? A própria questão 627 do Livro dos Espíritos vai nos dizer a importância dos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram. Porque os ensinamentos de Jesus foram ensinamentos que foram falados naquela época e pouco compreendido ao povo daquela época e ainda aos dias de hoje. Caberia então ao Espiritismo trazer o seu verdadeiro significado, entendido e praticado. Caberia também ao Espiritismo ampliar a esperança e fortalecer a própria fé.
a dar olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque muitas vezes estamos olhando para as coisas e enxergando felicidade aonde não existe. Estamos ouvindo mensagens que nos levam a caminhos ilusórios e temos nós tropeçado. Mas principalmente, na questão 627, vai dizer que a doutrina espírita vem para nós compreendermos verdadeiramente a lei moral, para não mais interpretarmos pelas nossas paixões. Porque temos nós conduzido desde quando encarnamos ou antes disso, pelas próprias paixões e pelos vícios da vida, imaginando que aí, nesses prazeres, encontraremos a verdadeira felicidade. E ainda hoje, ou ontem pela manhã, falando com uma amiga, ela me perguntou assim: por que é que muitas vezes demora tempo para a humanidade absorver ou compreender aquilo que há tanto tempo foi falado? E a questão 628 vai dizer também. Porque é preciso que as revelações comecem a aparecer devagar. Porque senão é como a luz que ao acender de uma hora para outra nos cega. E a fé, ela precisa não ser cega. E a doutrina espírita vem nos conduzir agora a uma fé racional, contando com o tempo de progresso intelectual e moral da criatura para o grande despertar. Quando olhamos a terceira parte do Livro dos Espíritos, nós percebemos que Kardec gastou mais de 300 perguntas, indagando aos espíritos sobre a questão moral, a lei moral, aquela que caberia à religião desenvolver. Das 614 até 919, a falar sobre a perfeição moral, que é aquilo que nós devemos buscar. Então, quando nós começamos, nós deveríamos pensar assim: é muito fácil falar sobre lei moral, mas aonde encontra a lei moral? Aonde nós podemos? Qual é o manual a seguir? Será que eu tenho que andar com um livro no bolso? Será que eu tenho que andar com a pedra de Moisés debaixo do braço? E a questão 621 do Livro dos Espíritos vai dizer que nós encontramos a lei justamente na nossa consciência. E é uma resposta que alguns de nós sabemos de cor. Kardec vai perguntar mais uma vez: mas se está na nossa consciência, dentro de cada um de nós, por que é que nós temos que fazer reviver mais uma vez? Porque para muitos, essa lei anda adormecida ou esquecida, e para outros, desprezada. Muitos de nós têm esquecido das leis. Outros, conhecendo, têm desprezado. Então nós vamos listar aqui alguns deveres que nós temos para com Deus, com a própria criação. Quando olhamos os deveres para com Deus, para conosco e para com o outro. Porque são esses 3 pontos que nós vamos compreender que estamos nós todos mergulhados. Primeiro, para com Deus. Qual é as leis que nós vamos tendo para com Deus? E Kardec vai listando para nós de um modo didático, trazendo primeiro a própria lei de adoração. Adorar a Deus, pensar em Deus, elevar o pensamento a Deus. Quando nós acordamos, qual é o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça? Quando nós temos que nos movimentar, nos relacionar, agradecer, será que nós temos de fato adorado a Deus? Porque Kardec inclusive vai perguntar: essa adoração é aquela adoração exterior aonde eu mostro aos outros? E os Espíritos vão dizer que não, que é apenas o movimento do coração, apenas o movimento do pensamento. Se quisermos exteriorizar,
Se for verdadeiro de coração, tudo bem, porque serve de exemplo para outras criaturas. Mas caso contrário, já estaríamos anulando a primeira lei divina, a lei de adoração. E Kardec vai apresentar uma segunda lei, a lei de trabalho. Porque nós encarnamos, nós vamos crescendo, compromissos vão chegando, boletos batendo à nossa porta. Lei de trabalho, o que entendemos como trabalho? E a própria lei de trabalho vai dizer que por trabalho entendemos toda a ocupação útil, de fazer o bem para Deus, para nós e para com o outro. Será que estamos nós pensando no trabalho apenas nas questões materiais, da subsistência nossa do dia a dia? Será que temos nós compreendido a necessidade do esforço no bem trabalhar no campo íntimo nosso? Depois ele vai trazer um outro bloquinho de leis, que vai falar dos deveres que nós vamos tendo de nós para conosco mesmo. A iniciar pela lei de reprodução. Se nós pensarmos na reprodução, na necessidade dela, como ferramenta, aliás, a única, dos espíritos reencarnarem e progredirem na Terra, será que entendemos de fato o que isso significa? Qual tem sido o nosso papel ante a própria lei da reprodução? Que se nós não colocarmos a praticar, lógico, dentro das condições individuais de cada um, a vida cessa. E não há possibilidade de retorno dos espíritos para então continuar a sua jornada. De que maneira temos olhado para a lei de Deus? De que forma temos olhado para a vida e o entendimento disso tudo? A outra lei é a própria lei de conservação. Há diversas perguntas no Livro dos Espíritos que vai se estendendo. Estamos trabalhando muito por cima, para chegar na felicidade. A lei de conservação. Uma vez que nós nascemos, o que nós temos que fazer é nos conservar. Nos conservar para poder realizar os desígnios de Deus. Aquilo que Deus programou, aquilo que nós ainda na erraticidade, ainda no plano espiritual, antes de reencarnar, escolhemos as nossas provas, a cuidar do próprio corpo físico, da própria saúde, conservar-nos nós mesmos. E aí nós chegamos numa outra lei, ainda nós para conosco mesmo, a lei de destruição. Onde os Espíritos vão dizer que é preciso destruir para que possa se renovar. Que a própria vida, ela se destrói. Para nós podermos nos alimentar, estamos nós também destruindo. Que destruição é o entendimento da lei de renovação. Que não devemos exagerar ou abusar, mas compreender a necessidade de não nos colocarmos apenas a olhar aquilo que se coloca ao horizonte, mas a nos lançarmos à verticalidade do entendimento. Aquilo que nos coloca em patamares mais altos, está lá, na lei de destruição. Que muitas vezes não queremos seguir pela própria destruição e o progresso é impedido por aí mesmo. Tanto que, no novo bloquinho de leis, a olhar a relação nossa para com o outro, ele começa a falar primeiro sobre a lei de sociedade. É preciso que eu me relacione com os outros para eu ensinar e aprender. Se eu viver no insulamento, e muitas vezes dá vontade, se viver isolado, sem estar relacionado com as pessoas, só comigo que dá vontade, como a gente pode aprender? A lei de sociedade, vivermos em sociedade, compreendermos o nosso dever para com o outro, é fundamental ao cumprimento da lei de Deus.
Porque é pela lei de sociedade que nós vamos conseguir progredir. Ao entendimento do que eu não sei, ao ensinamento, ao dar de mim para o outro. Lei de progresso é uma outra lei. Porque impossível se faz um espírito regredir. Tem vezes que a gente até pensa, né? Você está regredindo, mas é impossível. Tem hora que a gente vê cada barbaridade, mas a gente percebe que Deus cria cada criatura simples e sem conhecimento para que ela possa, com os dias, ir aprendendo e evoluindo. E uma vez que eu vou aprendendo e evoluindo e desenvolvendo, o progresso vai acontecendo. E quando eu olho esse progresso, eu consigo chegar a uma outra lei, que é a lei de igualdade. Eu olhar o outro com os olhos da igualdade. Igualdade no sentido de o outro ter o que eu tenho, no sentido de entender que o outro recebe também as mesmas oportunidades que Deus vai dando a cada criatura. Como o sol que nasce para todos, que nutre todos, inclusive aquelas criaturas que estão abaixo do solo que nós nem conseguimos enxergar. Queremos olhar de igualdade como a todos iguais, mas como poderia, se cada um é criado em um tempo da existência, um tempo da criação divina. Cada um já passou por experiências diferentes. Como poderia olhar igualdade se não pela ótica divina, pela oportunidade do progresso que cada um tem? Quando eu entendo a igualdade, eu posso chegar na própria lei de liberdade. Porque queremos tanta liberdade, mas se eu não entendo as demais leis que nós já falamos, a única liberdade que eu busco é a libertinagem do mundo. Não estar presos a compromisso nenhum, a deveres nenhum. Liberdade, que nos convida ao livre-arbítrio. Livre-arbítrio, que é a liberdade da ação. Porque nenhum de nós, de fato, é livre 100%. Todos nós estamos entrelaçados. E ainda que pensemos como liberdade de pensamento, eu posso ser livre para pensar. Mas aí nós ainda estamos conectados a Deus. Lei de liberdade. Então nós vamos revisar um pouquinho, um olhar assim. Se a lei de liberdade, se eu não tiver antes a lei de igualdade, eu não compreendo. Se eu não olhar pela lei de progresso, como eu posso olhar a igualdade? Se eu não vivo na sociedade, como eu consigo progredir? Se eu destruo, como que pode ter a lei de sociedade? Se eu não me conservo, como que pode então acontecer a destruição? E poderíamos pensar, mas é estranho, porque se tem a lei de conservação, como assim uma lei de destruição? Tudo se destrói no tempo necessário, e não antes do tempo. E aí nós pensamos, como eu vou me conservar se não houve reprodução? Como pode ter reprodução se eu não trabalho? E como eu posso entender o que é trabalho se eu não adoro a Deus? Foram 9 leis, que são as leis morais que a doutrina espírita nos apresenta como modo de conduta. Mas na verdade são 10. Mas antes da última, nós vamos trazer uma questão do Livro dos Espíritos que Kardec vai lançar aos espíritos da codificação. 648 é a questão. Ele vai dizer, olha, vocês gostaram da divisão que eu fiz das leis? Você acha que está legal esse jeito, a maneira como nós colocamos? E os espíritos vão dizer, ficou bom. Parece a lei, né, de Moisés.
a estrutura é bem feita, contempla tudo aquilo que a humanidade precisa. Mas a última lei é a lei que substitui todas essas. E nós estamos aqui pensando nas leis. Que lei seria essa? Porque ele vai dizer na própria resposta que seria muito bom se nós cumpríssemos essas leis. E a última lei que Kardec nos traz é a lei de amor, de justiça e de caridade. Amor, justiça, amor e caridade. Essa lei regularia tudo aquilo que nós aqui estamos a buscar como felicidade. Se caminhássemos pela justiça, não a justiça do mundo, a justiça que muitas vezes queremos fazer com nossas próprias mãos, não essa justiça instável que nós temos, mas a justiça de Deus, a entender que aquilo que às vezes não é justo para mim agora, com o tempo vai se mostrar mais justo do que nós imaginávamos. Como entender a lei de justiça? Eu querer ao outro aquilo que gostaria a mim mesmo. Amor. A lei de amor. Que nos convida não a lançar o olhar ao outro, a primeiro lançar o olhar a mim mesmo. Para que eu possa me amar e entender aquilo que eu preciso consertar intimamente. Fazer o bom combate que Paulo nos fala diariamente, buscando a transformação, buscando entender felicidade de uma outra forma. E a caridade, que nós nos colocamos ao movimento do outro. Tanto que quando Kardec pergunta como Jesus entendia a caridade, benevolência para com os outros, indulgência para os erros alheios e perdão às ofensas. Temos buscado felicidade em caminho muito tortuoso. Temos buscado felicidade em caminho muito custoso. E na verdade percebemos que Jesus cumpre todas as leis sem nada ter. Porque compreendia a necessidade inicial da adoração para o cumprimento das outras. Para entender essa relação. Porque quando eu me coloco ao olhar da justiça ou do dever meu para com Deus, ali eu coloco apenas a pensar na relação. Quando eu penso, me coloco a refletir sobre tudo aquilo que está acontecendo, aí eu pratico justamente o primeiro bloco de dever, meu para com Deus. Eu penso para que as coisas deem certo, para que eu compreenda as relações, para que a felicidade se desenhe de uma forma justa, inclusive para os meus próprios débitos. Quando eu vou trabalhar o amor é quando eu preciso agir. E eu preciso agir aonde? Não no outro, porque o outro tem o tempo dele. O outro, às vezes, não vai despertar agora. Então, quando eu penso na lei de amor, é o trabalho em mim mesmo. Somos nós, conosco mesmo. E a caridade é o que vai despertar a necessidade do sentir. Então, são três: o sentir, o agir e o pensar, que precisam estar equilibrados para nós compreendermos como nos relacionar perfeitamente junto à lei de Deus e encontrar a felicidade e sermos perfeitos, como Jesus nos diz: sede perfeitos como perfeitos é o Pai que está no céu. Não perfeitos como Deus é, mas perfeitos como a lei divina nos convida, a própria transformação de nós. E nos faz lembrar do capítulo 17 do Evangelho: sede perfeitos. O primeiro item, o homem de bem. Aonde inicia esse item dizendo que o verdadeiro homem de bem, o homem evangelizado, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais alta pureza.
É o homem que interroga a própria consciência. Se tem feito algo de errado e corrige. Se tem magoado alguém e se retrata. Se tem deixado motivos para alguém falar algo dele e corrige. A pensar se desencarnássemos hoje, se chegaríamos do lado de lá, despreocupados ou preocupados com aquilo que nós encontraríamos. Pelo que nós fizemos de forma errada, ou por aquilo que deixamos de fazer e deveríamos fazer. O homem de bem é aquele homem que traz a fé verdadeira em Deus, que compreende as dificuldades da vida e encara as vicissitudes com coragem. No primeiro item do capítulo 17. Nós vamos entendendo por que a felicidade, na verdade, está muito distante de nós. É nesse próprio capítulo 17 que nós também encontramos os bons espíritas. Quando os espíritos vão dizer, Kardec nos apresenta, que os bons espíritos, muito mais do que apenas compreender, sentir a lei divina, nos coloca ao patamar do verdadeiro homem de bem. Eu preciso sentir para compreender o movimento meu para com o outro, o meu para comigo e o meu para com Deus. Transformando os espíritas em verdadeiros cristãos. Cristãos por cumprir a lei divina. Aquela que Jesus veio nos ensinar a praticar. É daí que nós encontramos também aquela frase, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para não cair nas más inclinações. E aí há uma instrução de um espírito nesse capítulo, que é do espírito François Nicolas Madeleine. E é com ela que nós vamos finalizar. E ela diz que a virtude, no seu mais alto grau, reúne todas as características necessárias ao verdadeiro homem de bem. É a essa virtude da justiça, do amor e da caridade, ele coloca para nós, que eu convido a cada um de vós a experimentar. A vós que já foram aquecidos pelo raio da fé, e que já compreendem o quão distante estão da verdadeira perfeição. É a essa prática da virtude que gostaria que compreendesses como sendo essa bênção ou essa graça divina. Mas que pudéssemos escolher pelas virtudes pequenas, praticadas de forma modesta, do que por grande quantidade de virtudes estimuladas pelo orgulho. Porque é pelo orgulho que a humanidade tem caído sucessivamente. E será pela humildade, bem-aventurados os humildes, que a humanidade há de se redimir. E somente nos redimindo, praticaremos a verdadeira lei de Deus e encontraremos a verdadeira felicidade. Muito obrigado.